Aqui. Estamos ao vivo com... Estamos ao vivo? Eu acho que estamos ao vivo. Pronto. Estamos ao vivo aqui com meu xará Maurício, praticamente xará, e com o nosso grande professor Fábio Blanco. Olá. Fábio Blanco, eu estou aqui com colinha. Fábio Blanco, formado em Direito, pós-graduado em Retórica. Fábio Blanco é proprietário do NEC, Núcleo de Ensino e Cultura. Até depois você pode contar um pouquinho desse NEC, hein, Fábio? Em Santos. E dá aula de oratória, argumentação e filosofia há 13 anos, 12, 13 anos. E já formou mais de 1.000 alunos nesse período. Então, muito boa-vinda aí, muitas boas-vindas aí, Fábio. Maurício, você se apresenta, tá? Mas rapidamente falando do Maurício, é o nosso, como falo, produtor, nosso produtor musical, nossa fonte inesgotável de criatividade aqui da Tutora. É o cara que faz a edição dos vídeos de propaganda, de divulgação, os nuggets, os reels, e faz uma série de outras coisas. O Rafa falou aqui, o Maurício é meu tutor favorito, é isso aí. Então, professor, então, vamos lá, boa noite. Boa noite. Deixa eu só falar uma coisa. O Maurício está aqui por convite meu. Tá? Porque eu não conheci o Maurício. Aí ele fez uma propaganda, uma das propagandas aí, umas chamadas aí para oratória. Aí eu olhei assim e falei, pô, esse cara é legal pra caramba. Aí mostrei pra minha mulher ficou toda empolgada. Pô, adorei. Que legal. Olha lá, hein? Olha a responsabilidade, Maurício. Olha a responsabilidade. Pretendo não queimar o filme logo agora, né? Não, mas muito legal. Para mim, obviamente que foi uma... Eu não esperava realmente ser convidado, né? Não porque eu não pudesse ser convidado, mas eu não esperava ainda mais pelo senhor. Afinal de contas, a gente não teve a oportunidade de se conhecer. Na verdade, eu até conheci o senhor porque eu editei parte do seu material, né? Mas foi muito, muito gratificante para mim. E o que me deixa empolgado de poder participar também é que, apesar de eu não ter uma experiência especificamente no segmento da oratória, eu tenho uma experiência relativamente similar, porque eu tenho eu vim pela praia da locução, né? Então, eu tenho um pouco dessa experiência de radialista. E aí, de uma forma ou de outra, você tem que se desenrolar, senão a sua comunicação não acontece, e se ela não acontecer, esquece, porque você não vai conseguir fazer nada no segmento. Então, estou muito feliz de participar aqui, e vamos nessa. E é interessante que numa dessas chamadas você falou que você não era tão extrovertido assim, né? Antes. Eu até falava muito, mas eu não tinha... Você falou isso. Você falava muito. Mas agora não é uma questão de falar bem. Mas são os melhores, né? Os falastrões bem orientados dão ótimos palestrantes. Então, muito legal. Estou muito feliz pelo convite, obrigado. Obrigado também, Maurício, que posso falar. Para mim é um prazer estar em contato com todo o pessoal da equipe da Tutora. O Maurício foi a primeira pessoa com quem eu tive contato. Mas eu, assim como o Rafa, eu não posso dizer que eu tenho um preferido, porque eu sou fã de todos. Né? Gosto demais deles e gosto demais também do conteúdo que a gente está produzindo, e o seu curso já me ajudou pra caramba e espero que ajude a outros também. Legal. A gente tem esse curso já estava na plataforma, já está na plataforma, o curso do Fábio. É um curso de 25 aulas rápidas, e a gente teve alguns alunos, inclusive Tairi, que está aqui conosco assistindo, participou, assistiu, gostou, elogiou bastante. E aqui a gente está fazendo além de fazer uma oferta nova para o curso, a gente está com uma oportunidade de seguir com esse treinamento de oratória diretamente com o Fábio. Esse que é o diferencial, eu diria, que é o que a gente pode falar essa semana, é justamente hoje, né? Justamente isso. O treinamento de oratória, claro, as aulas são fundamentais. Acho que para os alunos dele vale assistir às aulas, só que também é muito bom poder praticar, exercitar essa questão da oratória. Você vai ver um monte de orientações, uma série de instruções, dicas e tudo, mas é importante também praticar. E nada melhor do que praticar com o próprio Fábio, que já fez isso até porque a prática não é só a prática, né? Não é só faça isso, faça aquilo, é uma prática direcionada e personalizada. Porque isso é uma característica de qualquer curso de oratória
minimamente decente. Não adianta eu pegar uma turma com 10 pessoas e dar o mesmo exercício para todo mundo e falar, se virem. Cada pessoa é diferente, é muito diferente. Você pega o Maurício, por exemplo, aí, que fala bem, tem uma locução legal, hoje já é uma pessoa extrovertida, gosta de falar. É completamente diferente do Maurício, que é um cara mais contido, né? Mais para dentro. Quer dizer, são orientações que eu tenho que dar no momento da aula completamente diferentes. Eu me identifiquei um pouco com aquele perfeccionista que você fala. Eu cometo um erro, eu já travo, fico assim, pô, peraí, vamos fazer de novo. Chega uma hora que você já tá de saco cheio e não funciona mais. Você desiste. Você desiste de repetir. Eu desisto de repetir e falar, esse negócio não é para mim agora. Eu sei que isso é uma habilidade que dá para treinar. O Maurício é o contrário, ele fala, né, e depois ele vê o que aconteceu, né, Maurício? Acho que a gente está em opostos, né, e quem se sai melhor nessa questão é o Maurício, com certeza, né, porque raramente a gente comete um erro que realmente fala, cara, esse erro foi definitivo. É muito difícil isso acontecer. Então, claro que é muito pior o que eu faço do que o oposto, né, do que eu colocaria o Maurício, que é o que o Maurício faz. Ele fala ali à vontade e eu falo um pouquinho, já fico, opa, peraí, falei besteira, troquei palavra, errei aqui a gramática, que é melhor parar. Então, talvez o Maurício não se leve tão a sério. Então, mas isso é muito importante. Mas você sabe que isso também, que assim, não é para todo mundo, logicamente, mas para mim isso pôde e ainda é hoje em dia, em alguns momentos, ser uma pedrinha de tropeço, assim, porque na verdade eu sempre procurei misturar humor nas coisas que eu faço, assim. Então, no meu jeito de ser, sempre vai ter muito de brincadeira, de zoação e tudo mais. Só que na real, sendo bem sincero, assim, quase me deitando no divã aqui. Isso é um pouco de uma válvula de escape, assim, porque fica meio tenso de ficar, às vezes, num ambiente formal, então eu fico querendo informalizar. E, às vezes, essa coisa pode perder um pouco o tempero, né? Então, ter essa consciência, tanto do que, tipo assim, pô, eu não posso ficar me travando, né? Porque eu estou, de repente, gaguejando aqui, eu errei uma palavra, mas, ao mesmo tempo, também não posso ficar muito soltinho, porque você acaba perdendo a mão, né? Então, tem que ter esse equilíbrio, né, cara? Então, o que talvez você use a persona, né, engraçada, tal, para se sentir até mais seguro. Exatamente. E é bom. Porque assim, a oratória, a gente tem um tanto de interpretação, tudo. Só que tem um problema desse teu jeito, não para você, mas é algo que eu não posso universalizar para todos os alunos, porque muitos alunos vêm para meu curso para ser, por exemplo, vem muito, eu sou gerente, fui subir de carga, agora eu tenho que dirigir reuniões. Então, assim, eu não posso falar, faz que nem o Maurício, fica lá, faz brincadeira. Então, esse é o negócio. É uma técnica boa, é um jeito legal. Vou criar uma persona, tal, isso vai me ajudar. Isso é bom, a gente sempre cria um pouco, mas não dá para aplicar em todos os casos. Serviu bem para você, pode servir para alguns, mas não dá para servir para todo mundo. Com certeza. Sabe uma coisa que eu queria perguntar, já de cara, que eu estou curioso, porque me veio à mente aqui nesse momento. A questão da retórica, porque o senhor tem uma formação em retórica, essa questão da retórica, dentro do contexto de oratória, deve ser uma mão na roda, hein? Então, aí caramba, vamos dar uma lição de história, né? Vai lá. Porque assim, a retórica, a oratória, né, na história, ela sempre foi tratada como a arte de falar bem em público. Mas quando se fala em falar bem, para os antigos, falar bem não era só a expressão exterior, né? Falar bem. Falar bem é expressar bem as suas ideias, a ponto de você conseguir convencer os outros por conta, principalmente, das ideias em si. Então você pega as Institutas Oratórias do Quintiliano, 4 volumes lindos, assim. Aí você começa a ler, vou estudar oratória. Aí você começa, o cara tá ensinando primeiro a formar o caráter da criança. Que louco. Eu falo, o que isso tem a ver, né, com oratória? Não é. É porque oratória era principalmente uma arte do civil, né? Uma arte de você se expor publicamente. Então você só poderia se expor lá no final, depois de formado, né?
Então a retórica, nesse contexto, ela entra nesse ponto, né? A retórica, ela faz parte, que é a arte de você desenvolver bem os seus argumentos, está dentro da oratória, né? Eu falo que a oratória é um guarda-chuvão que envolve a retórica, que envolve a dialética, que envolve até a lógica, de alguma maneira. Numa das dicas que eu... Desculpa ficar aqui querendo dominar o negócio, não quero dominar nada. Numa das dicas que eu vi que o senhor deu, se não me engano, foi para Letícia, que foi uma das meninas que mandou mensagem para a gente pedindo orientação. O senhor falou que se a pessoa perde para não perder, na verdade, a sequência do que está falando quando está sendo interrompido, que era importante dividir em blocos. Ao mesmo tempo, o senhor está falando agora que o legal de se ter esse conhecimento da retórica te ajuda, pelo que eu entendi, a não perder o encadeamento lógico, porque você tem ali uma defesa que você vai fazer de um argumento, né? Então, o senhor diria, então, que essa estrutura de blocos, ela é meio filhote desse conhecimento da retórica, assim? Quer dizer, de você poder amarrar um assunto no outro e não se perder? Ela está dentro, estaria dentro de uma retórica e de uma dialética também, principalmente da retórica. Os blocos, ele é o seguinte, você tem uma sequência, né, de ideias. Uma ideia sempre vem depois da outra, né? Eu estou aqui por quê? Porque o Maurício me convidou. O Maurício me convidou por quê? Porque ele quer trazer para os participantes da tutora um conhecimento melhor de oratória. Então, veja, eu tenho uma sequência. O Maurício quer trazer para o pessoal da tutora um conhecimento melhor de oratória, por isso ele me convidou, por isso eu estou aqui. Veja, há um sequenciamento aí. E isso já está aceso na sua mente, né? O senhor não pensa agora, o senhor já tem isso meio que formulado. Não, a construção, por exemplo, eu construí agora. O que eu tenho a prática, eu como professor, que há muito tempo ensina isso, eu já consigo construir isso rapidamente na minha cabeça. Isso é treinamento. Mas vou fazer uma apresentação, então eu vou encadeando logicamente e cronologicamente as ideias. Só que, além de encadear as ideias avulsas, eu separo essas ideias em blocos. Por exemplo, o bloco do problema, depois o bloco da minha tese, depois o bloco da minha proposta. Então, assim, eu estou no meio do bloco do problema. Alguém me interrompeu, que era essa pergunta da Letícia, né? Alguém me interrompeu no bloco do problema? Eu sei onde eu estou. Eu estou tratando do problema. Depois eu estou na tese. Alguém me interrompeu? Quando eu tiver que voltar, onde eu parei? Na tese. Então, você separar em blocos ajuda você saber onde você está. É como se fosse um mapa, né? Falo para o pessoal, a estrutura argumentativa de uma apresentação que você monta é um mapa. Né? Um mapa que está ali na sua frente, que não é para você ler. Ninguém lê mapa. Se você lê mapa, você bate com a cabeça lá no poste. Mas é uma coisa que você olha. Você pode olhar, para onde eu vou? Tá, agora eu vou para lá. Para onde eu vou? Agora eu vou para cá. Então você tem uma estrutura diante de você que está te dizendo o caminho que você está seguindo. Eu não tenho nenhum preconceito com esse negócio de palestrante levar papelzinho. Normal. É um roteiro, né? É um roteiro. Claro, você vai apresentar no TED. É o TED. Você vai apresentar uma vez na tua vida. Você não vai levar papelzinho. O que você vai fazer? Você vai criar estrutura, vai treinar até aquela estrutura dentro de você. Agora, vai falar isso para mim, que dou 3, 4 aulas por semana e monto as aulas toda semana. Eu vou ficar decorando esse negócio, cacete? É loucura. Então, qual é o problema de eu ter uma estrutura ali na minha frente? É um pastor numa igreja. Todo prega quarta, prega domingo de manhã, domingo à noite. Deixa o cara levar o papelzinho, qual é o problema? Porque o TED ele acaba sendo um show, né? Ele é um show, não é só uma apresentação, é um show. E quando, inclusive aqui na tutora a gente recebe professores diferentes, eu sempre tento observar como cada professor funciona. Tem professor que funciona com papelzinho, com computador, tem outros que levam anotação, aí eu observo que tipo de anotação, às vezes é uma anotação só um esquema, às vezes ele praticamente escreve aquilo que ele quer falar, as palavras que ele quer usar em cada frase. Eu procuro observar na hora de estruturar o curso, estruturar o ambiente de filmagem, eu tento observar que tipo de lógica, quais são os recursos que aquele professor precisa para fazer uma gravação bem sucedida. Às vezes, inclusive, o professor precisa descansar entre as aulas, o professor que não gosta de descansar para não perder o fio da meada. Então a gente observa assim, o estilo de comunicação, como que cada um funciona. Né? Inclusive, ao todo eu já devo ter gravado. Isso é muito pessoal.
Ó, eu mesmo, E não adianta eu geralmente, não adianta forçar, eu geralmente faço minhas aulas com os esquemas, né? Com o esquema que eu criei lá, dos 12 pontos que eu criei. Normalmente eu faço, o Maurício até viu, o Maurício é prova. Algumas aulas eu montava na hora. Eu falava assim, Maurício, espera um pouquinho, deixa eu pensar no assunto. Isso aqui, peraí, porque eu criei um esquema de 12 pontos para você montar na hora. Até isso eu ensino no treinamento. É uma das coisas que eu ensino no treinamento, cara, você montar os 12 pontos ali de guia. Mas tem aulas que eu dou com o meu texto na mão. Eu escrevo muitos artigos. Às vezes eu quero falar sobre aquele artigo. Eu boto o artigo na minha frente e dou aula com o artigo na minha frente. E ó, eu duvido vocês, eu coloco 3 vídeos na frente, um deles é com o meu artigo. Eu duvido vocês descobrirem qual é. Dá para fazer isso. Você tem que treinar, mas dá para fazer isso. É muito spoiler pedir para o senhor falar desses 12 pontos aí, porque é difícil eu falar isso e a gente não ficar curioso para saber pelo menos um overview do que seriam. Os 12 pontos é o seguinte. Quando eu comecei a dar aula de oratória, eu comecei a dar aula assim. Eu nunca tive professor de oratória, ninguém me ensinou oratória. Então eu fui ler livro, né? Como todo idiota intelectualzinho, vai lá ler livro para aprender. Eu fiz isso, ótimo. Idiota, mas idiota esperto. Um idiota bem intencionado. Bem intencionado. Aí eu tinha todas as ideias de oratória na minha cabeça, li tudo, li o Reinaldo Polito, li o Dale Carnegie, li os caras todos, legal. A primeira turma de oratória, legal. Faz isso, faz aquilo, fala aquilo que eu aprendi nos livros. Funcionava? Funcionava. Em termos. Porque muitas vezes eu percebia que a pessoa sabia se mexer, aprendia a colocar a voz, o corpo e tal, mas não conseguia desenvolver a ideia. Falei, isso não vai adiantar nada, eu vou ensinar o cara a se mexer, mas só que ele não vai fazer o principal que ele veio aprender aqui, que é se comunicar. Porque as ideias travavam. Eu falei, puta, eu tenho que criar algo para ajudar essas pessoas. Aí que eu fiz? Aí vou lá eu estudar. Aí que eu fiz? Eu comecei a pegar textos e palestras e comecei a anotar a sequência, assim, para tentar identificar dentro de uma estrutura, o que é isso numa estrutura? Que nome eu daria para uma estrutura? Eu fui fazendo isso, e aos poucos fui aplicando para eles. Isso foi um processo que demorou mais ou menos 6 anos de evolução. Cara, vocês têm ideia, às vezes eu dormia pensando no esquema estrutural da coisa, né? Aí eu lembro, só que muitas vezes assim, eu pensava e falava, caramba, é assim, bota isso para cá, isso para lá, isso para cá. Aí quando eu ia aplicar na aula, chegava aquele aluno assim, simplão, que não tinha estudo nenhum, ele seguia o meu esquema e ele desvirtuava o meu esquema de maneira correta. Falei, caraca, eu não tinha pensado nisso. Aí ia lá eu e consertava a estrutura. Até que em determinado momento eu percebi que a estrutura estabilizou. E estabilizou exatamente no número cabalístico de 12 passos. Eu falei, tem coisa esse número é além. muito cabalístico, não pode ser. Não pode ser a jornada do herói e tal. Eu falei, pô, descobriu tem a verdade, algo aí, tem algo aí. Que eram 11 passos. Aí eram 11 passos. Aí teve uma aluna, que era, lembra até hoje isso, que ela era chefe de cozinha, e ela queria convencer a mãe a financiar o negócio dela, né? Pô, me ajuda a criar uma estrutura assim para eu. Aí eu criando com ela, eu descobri o último passo. Falei, caramba, eu nunca tinha pensado nisso, eu preciso desse passo aqui, né? Que hoje, eu lembro até hoje, é o passo 5, a contraposição. Falei, cara, eu preciso de uma contraposição para poder discutir. Aí chegou no número 12. Eu falei, cara, eu acho que agora eu cheguei num ponto. E aí a estrutura ficou firmada. Aí eu comecei a aplicar. Quanto tempo que você chegou nessa estrutura? Essa estrutura ela já está firmada há mais de 5 anos. Que legal. Mais de 5 anos. E aí não consegui mais, já tentei botar ela à prova, tirar. Claro, ela não é assim, ela não é uma estrutura única, você não precisa só ela. Mas como ela está montada, não tem. Já testei de várias maneiras, não tem erro. Ela funciona. Você pode aplicar qualquer ideia. Você consegue aplicar qualquer ideia, entendendo ela direitinho, você pega um assunto e fala, vou aplicar.
e aplica e consegue desenvolver. Então é uma estrutura de apresentação, na verdade. 12 pontos, começa contexto, causa, problema, consequência, contraposição, aí você tem os 4 passos da dialética aristotélica direitinho, né, que eu chamei de demonstração, explicação, motivação e afirmação. Aí tem oposição, termina com solução e implicação. Ah, que bonita. Né? Que legal. Nessa oposição, a própria pessoa que está se apresentando já apresenta uma oposição ao que ela própria está falando? Olha, mas você é um cara muito inteligente. É exatamente isso. Que legal. Exatamente isso. Exatamente isso. Por quê? Porque muitas vezes numa apresentação, se você não levantar uma possível objeção ao que você está falando, o que vai acontecer? O cara que está ouvindo você, ele não vai levantar a mão para te perguntar. Ele vai para casa e falar, pô, a palestra do Maurício foi legal, mas ele não tocou nesse assunto, então ele deve estar errado. Então provavelmente você não levou isso em conta, né? Provavelmente não levou isso em conta. E às vezes você até levou, mas já que ninguém perguntou, né? Só que é muito melhor você levantar essa objeção. Talvez você me diga tal coisa, mas, ó, vou te falar, você levanta e já destrói, né? Só que eu vou te falar, não é bem isso, papai. E então, a moça convenceu a mãe? Cara, não. Mas não foi culpa minha, não foi culpa minha. É porque o projeto era muito caro e a mãe não tinha dinheiro. Ai, tá vendo? Aí ia precisar dos 40 passos. Esse passo financeiro eu não tinha como dar para ela. Vou jogar uma perguntinha aqui do Rafa. Inclusive, hoje mais cedo eu tive uma reunião com a Lara, a gente vai fazer uma conversa na semana que vem, e a Lara ela acaba chegando, né, nessa ideia da comunicação, só que ela é especialista na gramática, né, na parte de texto, produção textual, e você é o cara que dá aula de oratório. No fundo, né, as duas estão tratando da mesma coisa, só que estão falando a mesma coisa. Né? Inclusive se complementam de certa forma. Então, eu comentei inclusive com ela o que você falou. Uma vez eu te perguntei se a oratória, justamente na parte que trata da organização do pensamento, como você trata da organização do pensamento, também você se torna capaz de entender melhor o raciocínio dos outros. E a minha pergunta em cima disso foi se, portanto, o treinamento de oratória, esse que você oferece e tal, ele ajuda na leitura, se você consegue se tornar um leitor mais hábil, né? Então aí vem a pergunta aí do Rafael, que eu mais ou menos já respondi, né? É verdade que ler ajuda a falar? Mas mais ou menos a sim, só que eu não vou responder sim ou não. É sim, mas eu vou explicar por quê, né? É ótimo, é isso aí. Porque é o seguinte, eu dou aulas para pessoas de todos os níveis de instrução. Então eu tenho alunos que são pós-doutores e eu tenho e tive vários alunos que são assim, funcionário de empresa, já tive auxiliar de maquinário. O cara não era nem o cara não era nem o principal, ele era o auxiliar do cara que consertava a máquina. Mas ele queria aprender a falar melhor. E a minha experiência é o seguinte: todo mundo consegue, se esforçando um pouco, a construir razoavelmente bem uma apresentação, desde que fale aquilo que conhece. Então, esse rapaz, por exemplo, eu sempre tenho uma apresentação final no meu curso, ele fez uma apresentação final muito bonitinha, muito certinha, com base naquilo que ele conhecia. Ele falou de maquinário. E falou bem, porque ele sabia aquilo. Então é o seguinte, ler ajuda a falar bem? Considerando isso que eu falei, quanto mais você lê, mais o teu imaginário expande, mais o teu vocabulário expande, mais o teu conhecimento dos conceitos das coisas expande. Claro que você começa a ter uma diversidade de assuntos que você pode tratar. E ler bastante e aumentar o vocabulário ajuda, principalmente, assim, quando você se encontra naquelas enrascadas que é comum na oratória, né? Você começa a falar e esquece a palavra. Esquece o que tem que dizer. Pô, se você tem um vocabulário mais rico, cara, você vai muito mais facilmente você vai encontrar uma saída para essas coisas. Então, já até complementando isso, uma dica que eu sempre dou. Você vai falar em público, vai apresentar alguma coisa, não vista a capa do erudito, né? Vou falar agora visto o orador e começa a falar mais empolado.
a chance de você se ferrar é muito grande. Porque claro, você está entrando num nível vocabulário que está acima da sua prática. Não estou nem dizendo da sua capacidade, mas da sua prática. Eu mesmo evito. O Maurício já fez aula comigo, presencial e tudo. Eu falo como eu estou falando com vocês aqui, falando de filosofia. Por quê? Porque se eu começar a falar num nível mais elevado, eu leio textos elevados, só que eu não falo dessa maneira no dia a dia. Então, se eu for falar dessa maneira na hora de falar, eu estou saindo do meu hábito de linguagem. A chance de eu me dar mal é maior, né? Agora, eu tenho amigos que falam no dia a dia. O cara vai comprar pão e pede por obséquio, um pão francês e tal. Beleza, esse cara ele já fala assim no dia a dia, para esse cara ter problema. O que é feito no treinamento, ele certamente aparece na hora da apresentação. Então, se você engasga no treinamento, você não tem aquele hábito de falar de determinada maneira, né? Realmente, não tem como dar certo na hora só porque deu muita vontade, né? Então, isso é uma coisa bem... o Maurício aí trabalha muito com música, você sabe disso, né? Se você não consegue no ensaio, não vai tentar no concerto. Não tem jeito. Fala sério. Não tem como. Não tem, geralmente é o contrário. Você testa os seus limites no treinamento e na apresentação ali, né? Você acaba ficando um pouco mais de preferência. Isso é uma coisa legal que eu falo dos treinamentos, viu, Maurício? Que é o bom do treinamento, né? O treinamento direcionado é que é um laboratório, né? Eu falo para meus alunos: vocês estão aqui, aproveitem esse laboratório, arrisquem-se. Tentem falar coisas diferentes, tentem agir de maneira diferente, tentem errar. Passa vergonha onde não tem consequência. Aqui né? que é o lugar. R. Então, R aqui. Sabe, aqui é um laboratório. Misture aí as poções, deixa explodir, queima a mão, vai. Mas é aí que é bom, porque você vai testando. Aliás, esses erros nos treinamentos, eles são essenciais. Uma coisa que eu sempre falo para os alunos é assim, ó, eles estão falando, né? E errou, quer parar. Falo, não faça isso, continue, por quê? Você tem que se acostumar com o erro. Porque quando você for fazer uma apresentação, quando você for dirigir uma reunião, você não pode falar para o pessoal, gente, desculpa, vou começar de novo. Não, você tem que aprender a se virar com a situação. E se virar com a situação também é um hábito. Né? Você se acostuma a se virar, você já não se preocupa muito, tem que me virar. Agora, se você quer tudo, né? Agora tem que ser perfeitinho. Quando for a valer, acontecer alguma coisa que você não espera, você pode se dar mal. Uma coisa que eu ia te perguntar, eu lembro que você comentou comigo algumas vezes, que boa parte, né, dos seus alunos são jovens que estão lidando com a questão da timidez. São pessoas jovens. Eu lembro que você comentou, inclusive, que as crianças crescem uns 20 centímetros durante o seu treinamento, porque elas estão lá encolhidinhas e vão criando a postura, e então, você falou que, eu não lembro se você usou exatamente esses termos, mas você falou que os seus alunos crescem uns 20 centímetros durante... E nem usa hormônio, hein? Não precisa nem usar hormônio. Sem tratamento de GH, sem quebrar canela, nada disso, né? Não, acontece muito. Então, queria que você explicasse um pouquinho aí o que acontece, né? O que leva, a primeira coisa, um jovem a ser tímido, a se fechar, e o que você faz, né, nesses treinamentos, inclusive treinamento, eu não sei apontar, não sei para que lado tá, mas para vocês participarem desse treinamento exclusivo diretamente com o Fábio. São poucas vagas. Por que são poucas vagas? Aproveitando aqui que vocês estão ouvindo, porque ele vai falar diretamente com cada um. Não é uma aula expositiva em que vai ter 30 pessoas ao vivo. Inclusive, são turmas de até 5 pessoas. É bem pouca gente. Todo mundo se envolve, interage, justamente para ele poder orientar. Então não vai ser uma aula do tipo, vamos abrir uma live aqui, a gente fala, vocês mandam pergunta no chat. Não é isso. Vai aparecer a carinha de vocês aqui, todo mundo vai interagir, vai ter exercício para vocês fazerem. Inclusive, eu arrisco a dizer que é aquele exercício do celular que eu já fiz. Não sei se é isso que você pretende usar, não precisa falar também. Mas conta um pouquinho, o que leva um jovem a se tornar introvertido e o que você faz ali para tratar com a timidez? A questão da introversão e da extroversão, antes de tudo, é natural, né? A pessoa nasce introvertida, né? Faz parte do temperamento dela. E ninguém tira isso. A pessoa é introvertida, ela vai ser introvertida para sempre. Se eu perguntasse para vocês, professor Fábio, sou introvertido ou extrovertido?
Me parece extrovertido, cara. Pra caramba. O Fábio me falou que era extremamente introvertido. Eu ainda sou. Ainda sou muito introvertido. Por exemplo, ontem eu fui num coquetel com a minha esposa, eu vou lá e fico quietinho, eu não tenho muito isso. Não sei se o Maurício for introvertido, ele já deve chegar falando, conversa com um, conversa com outro. Cara, para entrar na conversa eu demoro, eu fico ali no canto, normal. É a minha natureza. Quando eu tinha 18 anos de idade, eu fui fazer jornalismo, porque eu acreditava que jornalista escrevia, né? Então eu fui fazer jornalismo pensando que ia escrever. Cheguei lá, percebi que não, que jornalista ele é repórter antes de tudo. Então ele tem que sair e abordar as pessoas. Aí cara, lascou. Olha, Maurício, eu consigo lembrar o que eu sentia aqui no peito, vazia, toda vez que o professor falava, vai ali no pasteleiro, leva essas 3 perguntas, olha que coisa ridícula, leva essas 3 perguntas pro pasteleiro. E me queimava, eu lembro da sensação. Olha o nível de introversão que eu tenho, muito grande. Fábio, mas agora você fala desse jeito. Pô, eu aprendi, né? Eu tenho quase 50 anos de idade. Se não tomar vergonha na cara uma hora, não toma mais. Mas o que me ajudou... Eu tenho esperança ainda. Tem esperança. Assim, o que me ajudou? A oratória. Então, assim, as pessoas chegam lá, eu sempre digo que 80% ou mais dos meus alunos tendem para introversão. Porque são esses que vão me procurar. Mas não significa que o extrovertido não precise dessa orientação, cara. Ele não é que ele não precisa, ele acha que não precisa. Né? Exatamente isso. Ele é o cara, ele é o Maurício aqui, o cara que fala muito e acha que fala muito. Acho que não, né? Bom, não só, bem, o que falta é se tocar também, né? Exatamente. Mas os extrovertidos, eu falo, os extrovertidos, assim, e quando chega o extrovertido lá no meu curso, é engraçado, que eu brinco com eles, que eu falo assim, vocês são os que me dão mais trabalho. Porque o introvertido, ele chega tranquilo, aí eu vou ensinando, ele vai fazendo, né? E o introvertido adora a minha estrutura de 12 pontos. Porque para ele fala, nossa, eu tenho onde me apoiar. O extrovertido fica com raiva, que ele fala assim, você vai me prender, você vai me segurar nessa estrutura. E eu falo assim, gente, vocês são todos meus cãezinhos. Eu preciso primeiro domá-los. Eu preciso primeiro domesticá-los para depois começar a soltar a coleira. Se eu soltar a coleira, vocês vão fazer um monte de besteira. Tanto que vocês estão aqui. Por quê? Porque vocês já devem ter tido experiência ruim aí fora e por isso que vieram me procurar. Só que o extrovertido não gosta. Biscoito no final, né? O extrovertido não gosta. Ele fica em embate comigo. Então, o Rafael está perguntando qual a diferença entre ser introvertido e ser tímido. Não, o introvertido ele é aquela pessoa que ela é mais para dentro, né? Ela é mais introspectiva. Isso geralmente vai redundar numa certa timidez. Alguns vão ser um pouco tímidos, mas tem pessoas que vão ser muito tímidas. Então, muitas vezes as pessoas me procuram para o curso de oratória para quebrar essa timidez. Só que eu falo o seguinte, olha, assim, isso é um curso de oratória, não é um curso para fazer amigos, entendeu? Então, assim, eu estou aqui para te ensinar oratória, te ensinar a falar bem diante de um público e fazer apresentações. Ainda mais, o meu curso é assim, é ensinar a fazer apresentações. Fábio, mas eu quero aprender a conquistar mulher. Bom, eu não sou bom, eu tive uma mulher na minha vida inteira, eu não posso te ensinar a fazer isso. Agora, eu posso te ensinar a fazer uma apresentação. Agora, uma coisa eu te garanto. Se você fizer o que eu estou te ensinando, se você aprender o que eu vou te ensinar aqui, você automaticamente vai se sentir mais seguro. E isso acontece com todos os alunos, que é isso que o Maurício falou. Vai o menino lá, várias vezes, tem alunos adolescentes, entra lá com 15 anos, sai com 35, às vezes. Em 8 aulas. É um fenômeno. Legal. Mas é assim, sai outro, sai falando, sai argumentando, né? É uma diferença brutal. Por quê? Porque você ganha segurança. O grande problema do tímido, às vezes, é não ter segurança na voz, segurança no corpo. Pô, você está ali no curso presencial, são 8 aulas. Você vai fazer em cada aula 4, 5, 6 apresentações no meio de uma galera. Pô, depois das 8 aulas, tem mais de 40 vezes você falou. Não tem como não mudar a pessoa.
Ô, professor, Até deixa eu porque... entrar, fazer uma pergunta rapidinho aqui, que o senhor falou uma coisa que me deixou aqui, acendeu uma lâmpada na minha cabeça. Desculpa me intrometer aqui na sua intimidade, mas o senhor é casado há quanto tempo? Eu sou casado há 15 anos, vou fazer 15 anos agora, mas estou com a mesma mulher há 30. Uau, enrolou para casar então. Olha só. Foi ela que me enrolou. Olha, foi ela. Mas o senhor tem aí um nicho de mercado, porque assim, eu gostaria de conquistar a mulher. Você fala assim, eu só conquistei uma. Então, o senhor pode fazer o curso de como conquistar a mulher certa, né? Porque se você está com ela desde esse tempo todo, é porque está satisfeito, né? Não, dei sorte. Melhor. Ela tinha 14 anos, eu tinha 17. Eu não sei. Legal. Caraca, melhor aprender a conquistar uma. Né? Exatamente. Seria ótimo. Deu certo. Só que o curso é o seguinte: não tem dinheiro de volta. Se tentou uma, errou, não tem culpa. Você põe a culpa na mulher, no caso, né? Não era aquela. Você errou. Inclusive, eu falei para você antes, eu estou recomendando um livro aqui para o pessoal, aproveitar que você está falando de casamento. Esse livro, da Deborah Tannen, é sobre justamente a dificuldade, a diferença na comunicação entre os homens e as mulheres no casamento. Então, ele fala sobre o tipo de comunicação que os homens costumam utilizar no dia a dia, né? Aquela abordagem prática de resolver problema, e ela defende a ideia de que eles querem se posicionar hierarquicamente. A comunicação natural tende a isso, enquanto as mulheres tendem a criar vínculos emocionais. Então, uma linguagem, digamos, mais emocional, o homem uma linguagem mais prática. E esse livro fala justamente desse conflito que surge da diferença do tipo de comunicação. E eu lembro, inclusive, já puxando aqui para uma pergunta, que você está aprendendo oratória, o pessoal fala assim, por que oratória? Eu não sou político, eu não faço apresentação, não faço nada disso, para que eu vou fazer um curso de oratória? E aí eu te perguntei, será que um curso de oratória, eu já tendo lido esse livro aqui, que é muito bom, inclusive, um dos melhores sobre esse assunto que eu já li, será que ajudaria no casamento, né? O pessoal se expressar melhor e conseguir se capacitar a entender melhor o outro, e ainda com uma leitura dessa aqui, entendendo diferença do tipo de linguagem. Inclusive, né, aqui que a gente começa a entrar, não sei se a gente está saindo da oratória entrando na linguística, não sei exatamente onde que é essa fronteira. Cara, não dá para sair da oratória totalmente, né? Nunca você sai totalmente da oratória. Eu brinco com as minhas alunas, eu falo assim, não vamos usar isso agora contra os seus maridos, hein? Porque você começa a argumentar melhor. Então, veja bem, qual é um dos grandes problemas entre casais, né, dentro do casamento? É a má argumentação. Você não sabe colocar aquilo que você realmente quer. E você não sabe entender o que o outro quer. A partir do momento que você aprende a pensar melhor, porque esse é um dos motes sempre da minha abordagem, aprenda primeiro a pensar melhor. Quem pensa bem, fala bem. Isso eu vejo sempre isso nos meus cursos. Tem aluno, gente, que eu não preciso fazer quase nada em termos corporais. Não porque ele chegue pronto, não é isso. É que quando você trabalha a cabeça deles, naturalmente, quando ele começa a pegar claridade no pensamento, começa a pensar de uma maneira direcionada e objetiva, o corpo parece que vem junto. E aí ele começa a se mexer da maneira correta, sem você ter precisado falar nada, é quase natural. Às vezes você faz um ajuste fino aqui, um outro ali. E vou dizer, mais da metade dos alunos acontece isso. Então, um cônjuge que comece a pensar melhor, ele tem mais facilidade de abordar a esposa e falar, olha, isso, tal, ou a mulher, né? Já que os homens são mais analíticos, às vezes para as mulheres ajuda pra caramba. E, apesar de ter falado isso, deixa eu só terminar para não, né, para depois não ficar o corte aí contra mim. Apesar de ter falado isso, nos meus cursos, tem mulheres, homens e tal, eu nunca senti diferença, assim, as mulheres pensam melhor, os homens pensam pior, ou vice-versa, ou ao contrário, não. Cara, eu nunca senti essa diferença, nunca senti. Isso vai de pessoa para pessoa. Tem mulher que você chega lá pensando super bem, pega rapidinho a estrutura, tem outras que demoram mais, de homem a mesma coisa. Eu nunca senti, pelo menos na minha experiência, uma diferença de gênero nesse assunto. O exemplo que ela dá aqui, que às vezes a mulher ela tem um problema, precisa resolvido, me ajuda com tal coisa, né? E ela quer falar um pouquinho dela, né? E o homem chega, não, vamos fazer isso aqui, pega lá a furadeira, não sei o que, vou resolver agora.
e ela começa a dizer, puxa, mas parece que você não está considerando os meus sentimentos, que ela fala nesse livro aqui. É legal, legal. Aí a gente está entrando mais na linguística aqui, na questão, mas, o cara, que um espera da comunicação, o que o outro Maurício, espera, e em casa, na intimidade, aí que a gente mas assim, acaba... cara, eu trato diretamente com homens e mulheres na questão do argumento. Eu não vejo tão evidente essa diferença. O homem é prático. É nada, tem uma parte de cara que chega lá todo confuso, não tem praticidade nenhuma, cheio de nhenhenhen, cheio de frescura, cheio de... Claro, o homem naturalmente ele tem isso, mas isso já não é mais tão evidente, assim, a coisa está muito mais misturada. Claro, não, com certeza, mas é uma teoria bem interessante que traz aqui, bem útil, pelo menos para mim foi bem esclarecedor. Ó, o Rafael de novo aqui, o Rafael tá fazendo... O Rafael, ele queria estar na live mesmo aqui, interagindo geral. Entra aí, Rafa. Entra aí, rapaz. Ó, nas discussões as pessoas só querem argumentar para mostrar que está certo, sem querer ouvir o lado do outro. Bom, isso acho que todo mundo concorda, né? Isso é a sofística e um pouco da retórica, mas é uma sofística. Também faz parte do processo, né? A esgrima, né? Tem sempre ter uma esgriminha na história. Eu, quando estou discutindo com a minha mulher, eu sempre quero ganhar. Ela nunca tem razão. Apesar de sempre ter, ela nunca tem. Ela nunca tem razão, mas sempre manda, né? Total, porque tu acha que eu estou há 30 anos com ela. Mas assim, em casais isso é super normal. Até tem as camadas da personalidade, né? As 12 camadas da personalidade. O pessoal costuma perguntar em classe. Fábio, que camada você tá? Eu falo, não sei, em casa, na 4. É por aí. É isso aí. Isso é muito bom. Essa resposta é excelente. Muito bom. O Rafael quer entrar na live. Rafael, faz o treinamento do Fábio, que aí a gente coloca. Inclusive não é porque eu tô aqui anunciando o curso, não, mas eu vou fazer porque realmente eu acho que faz diferença. Eu já fiz um pedacinho desse treinamento com o Fábio lá em Santos. Eu fiz um pedacinho, mas não era um treinamento de oratória, era dentro de um outro treinamento, né, Fábio? Mas isso. Eu já consegui, só aquele exercício lá que você fez, caramba, né? Como que uma coisa, que você olha o exercício, que isso é curioso, né? E a gente superestima a própria capacidade, que era um exercício tão besta. Tá, eu olho o exercício e falo, cara, não é possível que alguém vá errar isso daqui. E não só como todo mundo errou, como eu também errei. Falei, então pera um pouquinho. Tem alguma coisa aí acontecendo. Todo mundo. Todo mundo errou, mas errou feio. É um exercício de lógica, de sequência lógica. A questão tão simples, né? A questão é, todo mundo pensa de maneira lógica. Isso é fato. Por quê? Se a gente não pensasse de maneira lógica, a gente não conseguiria se comunicar. Ia ser, né? Ia chegar aqui e ia falar açúcar, hambúrguer, carro. Não, tem uma lógica naquilo que a gente fala. Só que, primeiro, a gente não toma consciência dessa lógica. A gente faz de maneira meio habitual e instintiva. E segundo, a gente dá muito salto lógico. Eu vou dar um exemplo. Estou aqui com uma luzinha. Você tem uma luzinha. Eu vou apagar. Cadê? Aqui a câmera. Aqui, eu vou apertar aqui. Vou apagar a luzinha, né? Ó. Acender, apaguei. Aí eu pergunto. A luz apagou. Por que a luz apagou? Responde aí, Maurício. Porque eu desliguei, eu apertei o botão, não foi? Sim. Então, se isso fosse verdade, isso aqui seria uma lâmpada mágica. Eu aperto aqui. Não, eu apertei. O ato de apertar não desligou a luz. O ato de apertar cortou o circuito, que o corte do circuito desligou a luz. Então, isso é o que eu chamo de salto lógico. Você fez um salto aqui. Entendeu? Meu cunhado só pensa desse jeito aí. Então, ele deve ser engenheiro. Ele tá próximo, é área de computação. Então, tá bem. São meus melhores alunos. Da parte de argumentação, são meus melhores alunos, os engenheiros. Eles olham aquela estrutura e falam, ele pensa assim, em tijolinhos, ele já vê tijolinhos. Pode crer. Mas isso é um salto lógico, veja, numa coisa básica. A gente faz isso o tempo todo
na argumentação de coisas muito mais sutis do que isso. Então, uma das questões da argumentação é você trazer essa consciência, perceber os saltos, perceber que está adiantando demais, perceber que uma ideia vem depois da outra, que vem depois da outra. Bom, é assim que a gente trabalha para poder fortalecer essa parte da estruturação. Pode fazer pergunta besta também ou só pode ser pergunta boa? A gente só fez pergunta besta. Faz uma boa agora. Então você imagina que vem agora, então. Não, olha só. Eu vi também, numa das perguntas que a gente recebeu para o senhor responder, é a questão das interrupções, né? E eu até avisei para o Maurício que eu ia fazer uma pergunta mais ou menos nesse caminho, porque quando eu tocava, logo no começo, assim, quando eu tocava em casamento, essas coisas, a coisa mais comum que tinha era lá para o final do casamento, porque eu tocava nos bufês de casamento, né? Aí vinha aqueles caras breacos já, vai jogar a música do Raul, né? Pô, bicho, enche o saco. E aí, é uma questão de interrupção que, assim, você não pode ser grosso com a pessoa, ao mesmo tempo, se você for ficar abrindo exceções para todo mundo, daqui a pouco você vira uma vitrola e nem sempre você sabe tocar a música que o cara quer. E isso, evidentemente, pode acontecer e muito facilmente em qualquer tipo de circunstância que você tiver exposto a um público que possa interagir contigo. Uhum. Qual que é a ferramenta disponível para alguém falar basta sem ser grosso? Fala, querido, não sei. No meu caso, eu não sei. No teu caso também, não sei tocar. E acabou. Fazer o quê? Eu não vejo problema nenhum nisso, né? É que nós temos professores, por exemplo, têm muito receio de passar uma imagem de que não conhecem o assunto. Exatamente essa questão. Isso é direto. Isso é vaidade pura, né? O Maurício mostra o livro ali, para mim, Fábio, já leu esse livro? Olha assim e fala, já li nada, não sei nem quem era. É mais fácil, né? Claro que a gente tenta, fala, cara, será que eu já li? Pô, não li. Paciência, Maurício. Nunca vi na vida. E ótimo, né? É muito simples. O cara perguntou, você não sabe? Fala, eu não sei, amigo. Não sei. Você pode falar, não precisa falar assim, né, Maurício? Pô. Tipo, assim, não sei. Quer parar de me perguntar porque eu não sei? Como professor, sempre eu falo assim, olha, eu não sei isso aí, a gente pode até pesquisar. Aquela resposta clássica, olha, não sei, mas vou pesquisar e te dou uma resposta depois. Eu tinha uma professora que era assim, de matemática, inclusive, e eu gostava muito do jeito que ela tratava, talvez eu tenha aprendido muito com ela nesse sentido. Professora, me ajuda aqui um problema, tal. Ela olha, eu não sei, mas na próxima aula eu vou saber. Aí ela ia embora, ficava estudando, e às vezes ela voltava e falava, eu ainda não descobri, mas eu não estou conseguindo dormir por causa disso, porque às vezes eu levava uns problemas cabulosos para ela, né? Eu peguei aqui num site de matemática, não sei aonde, estou tentando resolver, pedir ajuda. Ela ficava doida, mas ela falava simplesmente, eu não sei. Mas eu vou essa é uma professora legal, porque a maioria fala assim, não sei, vou estudar em casa. E depois esquece completamente da questão, na aula que vem, todo mundo já esqueceu. O aluno também perguntou e já nem lembra da pergunta que fez, tá tudo certo. Fica todo mundo feliz, ninguém fica magoado e vamos embora. A sociedade, ela vive, ela sobrevive por conta desses teatros que a gente monta também, né? Se todo mundo fosse sincerão na sociedade, ia ser uma porcaria. Ia ser difícil. Graças a Deus, todos nós somos um pouco falsos. Hipócritas, todos nós, né? Viva a hipocrisia! Viva! Excelente. Vamos ver aí, Maurício, manda aí alguma das suas perguntas, por favor, senão a gente pega aqui do... Eu tenho uma pergunta, na verdade, em relação ao reloginho que está aparecendo aqui para mim. Não sei se aparece só para a gente que está na transmissão ou se aparece para todo mundo. Porque está bem em cima da tarjeta ali e eu não consigo ler o que está escrito. Aí fica treinamento. Não. Quem está assistindo está vendo isso aí, né? Quem está assistindo está vendo. Treinamento exclusivo, apenas 30 vagas com o Fábio Blanco, tá? Não vai estar o Maurício nem o Maurício para bagunçar os treinamentos, tá? Que pena, né? Seria bem legal. Bom, eu vou fazer o treinamento, eu já te falei, eu vou fazer porque realmente eu estou aqui fazendo essas lives frequentemente, mal não vai fazer, né? Inclusive, eu tenho grandes expectativas aí, né? O Maurício já é o cara que se beneficiaria pelo oposto. Ele é o extrovertido, sou introvertido, né? Aí eu vou ensinar para o Maurício a estrutura e ele vai ficar reclamando. Não, eu quero ficar livre, quero fazer do meu jeito. Eu posso dizer que assim, eu estou numa posição muito confortável e muito privilegiada, porque eu tive acesso ao curso versão integral sem corte algum. Então, essa versão do curso, pelo menos, que é, inclusive, aqui tá, que eu estou aqui me coçando para falar
o nosso jabazinho. Mas eu posso dizer que é... O que aconteceu aqui? Eu posso dizer que é fantástico, cara. Fantástico, extremamente funcional, objetivo. E, cara, se a pessoa só não aprende o que está ali descrito se ela não tiver a mínima disposição de colocar em prática. Porque se colocar em prática, não tem como não aprender, cara. Não tem como. É resultado garantido. E isso é muito legal. Minha esposa me fala uma coisa, sem querer voltar para o assunto matrimonial, que é muito louco. Ela fala assim, é muito legal você escutar uma pessoa que cheia de elucubrações e que explica com muita... Assim, mas nada substitui o simples, porque o simples ele atende tanto a pessoa que é mais, né, mais capacitada, como a pessoa que não tem tanta desenvoltura para entender a pirueta, entendeu? E eu não vou dizer que... Maurício, é o seguinte, o simples só ensina de maneira simples quem conhece. Exatamente. Só ensina de maneira simples quem conhece, porque, assim... eu não lembro. Estava lendo, acho que é o Hugo de São Vitor que fala isso, da simplicidade. A simplicidade é fruto do conhecimento. Quando a pessoa começa também com muita blá 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 blá, ele está se resguardando e se assegurando num nível que ele se apoiando assim em palavras que talvez quando você for trazer para a realidade não tenham não chegou em lugar muita nenhum, relação, né, com a realidade. Sim, então, falar de maneira simples eu acho essencial. Às vezes eu tenho alunos que falam assim, filosofia é muito chato. Eu falei, por quê? Você sabe o que é filosofia? Eu tive um professor, não sei onde, eu falei, provavelmente um professor chato. Aí eu tenho 5 minutos com a pessoa, vou te dar uma pequena aula de filosofia, tu me disse é chato. Ó. Isso, falo de Aristóteles, falo de Platão e tal. Pô, mas é isso, professor? É isso. Então tá bom, então é legal. Muito legal. Muito legal. O teclado do Maurício está saindo um volume aqui, meu filho, que você vai... O teclado do Maurício tá alucinado, velho. Está parecendo a escola de samba. O teclado do Maurício está alucinado. Eu tô tendo um probleminha aqui na minha imagem, tô tentando resolver e não deu certo. Agora melhorou aqui, eu tirei. Mas tá eu não normal, sei. Tá normal? O pessoal falou que a minha imagem está congelada aqui. Eu tô você tá tendo uns lagzinhos. Uma congelada mesmo. Eu tô tentando resolver aqui, eu tive que fazer uma tentativa, mas já desisti aqui. Mas tudo bem, vamos lá. Faz parte. Depois eu descubro o que está acontecendo. Mas ainda bem que eu não sou eu, professor. É o Fábio, e o Fábio tá com a imagem boa. Eu não vou poder fazer um jabazinho, falar do curso, com os preços e tudo mais. Pô, tão legal. Bom, é verdade. Vamos aproveitar aí. Posso aproveitar o momento jabazinho? Pode. Então tá, deixa eu falar para vocês aqui. Então, esse curso de oratória, a gente está com uma promoção obviamente especial para esse lançamento. Se você quiser adquirir o curso sozinho de oratória, você tem 2 opções. Pode ser tanto à vista, R$ 99,20, R$ 99,20 apenas, ou em 12 vezes de R$ 9,90. Então, R$ 99,20 à vista ou 12 vezes de R$ 9,90. Porém, nós temos uma segunda opção. E essa segunda opção é o curso de oratória, juntamente num combo com o curso das virtudes fundamentais. Portanto, você vai aprender como falar e vai aprender também a falar com virtude, que é para não sair falando groselha também. Então, são 12 vezes de R$ 29,90, baita oportunidade, ou uma única vez de R$ 299,60. Mas aí, lá adiante, no extremo das possibilidades maravilhosas, vai virar danceteria isso aqui. Nós temos a assinatura da tutora que te dá acesso a todos os cursos, a tudo que a gente tem disponível na plataforma nesse momento, que nós temos 185 aulas nesse momento. São mais de 60 horas, é coisa pra chuchu. Você tem acesso a isso com a assinatura, enquanto você estiver enquanto assinante, e você tem acesso a tudo isso e tudo que for produzido subsequentemente. E ó que a gente tem coisa pra chuchu na fila. Então, é uma baita de uma oportunidade. Mas eu tenho certeza que uma dessas 3 opções cai como uma luva para você. Então, não deixe de aproveitar a nossa oferta, o nosso lançamento. Aproveite, porque não é em qualquer esquina que você encontra um curso como esse, do nosso, como já disse diversas vezes em todas as coisas que eu gravei, querido professor Fábio Blanco. Muito bom.
Muito bom. Parabéns. Tem que lembrar. Ó, até piscou a luz aqui. Tem que lembrar que assim, a gente está agora com 8 cursos disponíveis, é isso? 8 cursos disponíveis, 9 cursos disponíveis com o de História, né? Que ele em si tem vários módulos, então são 185 aulas e 60 horas de aula. E, se eu não me engano, até o momento a gente tem mais 140 horas de aula gravada em edição, que serão lançadas. Mês que vem tem curso com o Marcelo Gonzaga, inclusive sobre educação. E quem for assinante já vai ter acesso, não vai ser cobrado a mais nada para ter acesso a esse curso, e assim sucessivamente. Eventualmente vai ter um ou outro curso que vai ficar fora da assinatura, mas isso aí talvez tenha apenas um, tá? Mas assim, a ideia é que todo mundo tenha acesso aos cursos sendo assinante, tá? Isso também ajuda bastante a gente para pegar o feedback e criando os cursos mais de acordo com o que vocês estão querendo, tá? Então vamos ver, pessoal, mandem perguntas aqui, senão o Fábio vai... Você tem compromisso daqui a pouco, né, Fábio? Às 10, não é isso? Sim, isso. Então vamos aproveitar aqui, pessoal, fazer perguntas. Tem uma boa aqui que eu vou puxar. Cadê? Cadê? O pessoal comentando aqui. O Eric Noi. Oi, Eric, tudo bem? É um amigo meu do trabalho lá, trabalhou comigo com o Felipe também. Então, bom ter vocês aqui. Deixa eu ver. Aqui. Achei. Carla. Para mim, o que ajudou muito mesmo foi estudar muito o assunto que eu deveria transmitir. Então, claro. Acho que isso é meio que fundamental. Né? Não adianta nada fazer o curso do Fábio e falar, agora você falar, não vou estudar mais nada. Eu não ensino a tirar ideias de onde elas não existem. As ideias precisam estar lá. Mas estudar o assunto, conhecer muito o assunto, não garante uma boa apresentação. Pelo contrário, às vezes até atrapalha. Porque imagina que você tem que construir, né? Tem que construir uma estrutura narrativa. Se você tem 12 pedrinhas, que é tudo que você tem de conhecimento, você colocar 12 pedrinhas em ordem é uma coisa. Agora imagina que você seja um expert e você tem 1.450.000 pedrinhas. Como é que você vai colocar elas em ordem? Como que você vai selecionar o que vai falar, o que não vai falar, o que vai pôr, o que não vai... Entende? Então, às vezes, conhecer muito um assunto pode até atrapalhar. Por isso que uma coisa é conhecer, outra coisa é mas total. arregimentar as ideias de maneira que elas estejam favoráveis a você. Tanto que no final depois pode ficar tudo desconexo, né? Pois é, quem não teve aquele professor que falava assim, caramba, esse cara conhece muito, só que a aula dele é insuportável. Todo mundo já teve esse professor, que é o cara que sabe muito mesmo do assunto, só que ele não sabe arrumar, a estruturar as ideias para poder transmiti-las. Pensar é uma coisa, quem pensa bem, fala bem, mas pensar é uma coisa, falar é outra. São duas artes aí, dois processos diferentes. Exatamente. Pode crer. Se você pega um pouquinho daqui, aí, e tem muito aquele negócio, aí o cara tá falando dessa parte, aí ele lembra na cabeça dele de uma outra coisa que para ele já, inclusive, faz sentido, que tá num outro extremo do argumento, aí ele pula para aquele outro trecho, nossa, o nego não entende nem esse, nem aquele, ele fala, deixa é assim, você percebe, tem palestra que é assim, você percebe várias verdades, mas não percebe o conjunto. Exato, essa que é a questão, não percebe o conjunto. Agora, para evitar isso que você falou, Maurício, é por isso que tem os bloquinhos que eu falei. Entendeu? Se eu estou tratando do problema, é do problema. Se eu estou no momento da minha apresentação, que é a tese, a minha afirmação, minha tese, e acontece muito isso, a pessoa já passou pelo problema, está na tese, daqui a pouco ela volta para o problema. Eu falo para assim, não, chega, já estou cansado desse problema. O problema já foi. Agora é a hora da verdade, da afirmação, da tese. Agora é a hora da sua proposta. Não misture as coisas. Senão fica uma coisa muito enfadonha, né? Você já falou sobre isso, meu amigo, vamos para frente. Top. A própria repetição é uma técnica que tem que ser usada conscientemente, né? Senão fica um negócio conscientemente. Eu vejo isso muito muitos professores fazem isso, eles repetem a ideia anterior para ver se eles lembram da próxima. A impressão que eu tenho é essa. Ele está se repetindo porque ele esqueceu a próxima etapa. Pode ser. Do você argumento. pode usar isso.
Não, você pode usar isso assim, quando é uma ideia que você acabou de falar. Você acabou de falar uma ideia. Aí você quer ir para a próxima, você repete essa ideia para subir. Funciona, é legal, porque você faz isso firmar no ouvido de quem está, né, acompanhando o seu raciocínio. Mas às vezes o cara se repete porque ele não sabe mais onde ele está mesmo, então ele repete. E tem a técnica de repetir com outra palavra aquela parte importante. Sem dúvida. Você repete com outra, se expressando de outra maneira, porque se a pessoa não pegou da primeira vez, ela pega aquela. E aquilo, digamos, é um ponto de ancoragem para você poder seguir. Sim. Então, peraí, deixa eu falar esse negócio de novo. Né? Eu ensino para os meus alunos o método FREE, que eu criei o método FREE. FRI. Fale, repita e ilustre. Fale, repita o que você falou, só com outras palavras, e ilustre aquilo que você falou, tá? Torne aquilo que você falou visual. Né? Que massa. Sim. Se você for fazendo isso, vai ganhando corpo. Né? Olha lá, você não acha que também depende do carisma? O carisma é algo que algumas pessoas têm, né? Que nascem. Tem pessoas que têm carisma, certo? Você pega quando eu assisti o Maurício fazendo a chamada, eu falei, cara, você tem carisma, Maurício, não adianta, você tem. E o carisma, assim, ele te ajuda. Sou bonito mas, aí, né, bicho? Pô, imagina, então. Pô, aí ferrou, né? Tua mulher deve falar isso todo dia. Aí assim, só que imagine, eu recebo, gente, alunos de todos os tipos, com todos os interesses, com todos os objetivos diferentes, pessoas de tipos diferentes. Eu não posso esperar que todo mundo tenha carisma. Uhum. E eu não posso depender que todo mundo tenha carisma para poder falar. Carisma se você tem, sorte sua. Deus te deu isso aí, parabéns. Use a seu favor. Mas não significa que, se você não tem carisma, você não consiga apresentar nada. Dá para fazer boas apresentações, apresentar bons trabalhos, dirigir boas reuniões, fazer boas lives sem tanto carisma. Claro que você pode desenvolver algumas características que te tornem menos antipático, né? Mas dá para, não precisa depender, totalmente do carisma. Vale lembrar aquele que você falou do Quintiliano, que fala da educação das crianças, para pegar justamente, né, o tato, saber a empatia, saber entender o momento do outro, todo o time, tudo isso tem a ver, talvez, com que o Quintiliano, por isso que ele começa a obra ali falando da educação das crianças. Sim. Porque você não pode chegar para um orador e falar, pô, falta para você empatia ali, puta, é um negócio que já passou um pouquinho o tempo, né? Já deveria, inclusive, desenvolvido na adolescência, né? Os adolescentes, eles têm um bug ali na cabeça na adolescência que diminui a noção da empatia. Então, eles deixam de perceber o que os outros estão sentindo, ou deixam de se importar, pelo menos. E depois aquilo volta. Então, tem hora certa para ensinar essas certas coisas. E uma coisa de aprendizagem, né? É verdade. Mas tem uma coisa também que eu sempre procuro trabalhar nos meus treinamentos, é respeitar a característica da pessoa, sabe? Esse negócio de transformar todo mundo em pastor da Universal, imitando o Bispo Macedo, não adianta, falando todo mundo igual. Cara, eu recebo um adolescente, chega um adolescente lá para fazer aula comigo, e adolescente sabe como é que é, eles falam rápido, né? É outra rotação. O adolescente assiste uma aula minha, meus alunos adolescentes falam assim, professor, sua aula é legal, só que eu assisto em velocidade 2 vezes. Legal. Você é um adolescente. Então eu não posso chegar lá e falar para o adolescente assim, olha, fale pausadamente, como se você fosse o orador da República Romana. Não, cara, é um adolescente, ele tem que falar do jeito dele. Eu tenho que saber trabalhar isso nele. Entende? Eu vou interferir na característica da pessoa quando essa característica realmente atrapalha a pessoa. Às vezes atrapalha. Né? Os NES, né? Eu tenho uma técnica que eu uso nas aulas que é bem legal. Eu inventei, funcionou e comecei a usar. As pessoas falam muito né? Né. O né ele entra muitas vezes porque a pessoa não está conseguindo pensar direito, ela mete o né no meio e se torna vício. Eu tinha uma aluna que falava muito, né? Muito, mas era muito. Aí foi quando eu inventei, eu falei, cara, eu vou inventar o método de associação, vou associar esse né com uma coisa desagradável. Aí eu baixei uma buzininha no meu celular, toda vez que ela falava né, eu dava uma buzinada no ouvido dela. Gente,
Essa mulher fez uma apresentação final de 6 minutos, ela falou 2 nés só. Ela falava 40, ela falou 2 nés, e assim, super naturais, porque né é natural, eu falo né. Ela falou 2 nés super naturais. Quando acabou, a moça que estava com ela, que veio de uma empresa e fez o curso com ela, estava assim, com o olho arregalado. Eu falei, o que foi? Fábio, você não tem ideia, essa mulher, esse nés dela era motivo de chacota. Chacota, olha como a mudança, né? Então hoje a minha técnica é o seguinte: mulheres eu uso buzina e homens eu uso faca. Faca? Faca. E uso mesmo. Falou, né? Toma uma facada. Funciona que é uma beleza. Funciona que é uma beleza. Eu só não uso com mulher que eu não quero tomar processo. Então. Ai, Jesus. Ó, eu tenho uma última pergunta aqui, que já está passando, não sei até quando vai a live, mas eu queria não morrer sem essa aqui, porque eu me lembrei de uma coisa. Essa é a última, então. Manda a pergunta final aí. Capricha, tá, Maurício. Vou caprichar. Quando eu fui fazer curso de locução, quando eu era um rapazote, eu cheguei achando que eu ia arrebentar, né? Fui fazer no Senac. Aí eu cheguei lá, fiz lá o curso seletivo, lá o negócio seletivo lá. E aí eu não pude entrar no curso de locução coisa nenhuma. Eu tive que fazer o curso preparatório para locução, que era para ter um mínimo de noção de poder entrar no curso de locução. E aí me ocorreu essa ideia de falar assim, com o conteúdo que a gente tem disponível agora, uma pessoa sem a menor preparação, ela pode começar a adquirir o conhecimento proposto no curso, ou ela precisaria fazer uma preparação para poder fazer esse curso? Não, pode porque quando o que eu falo é o que eu falo para os meus alunos, entende? E os meus alunos eu não posso fazer preparação, senão eu fico pobre também. Né? Ó, você vai se preparar antes de entrar no meu curso, não vai ninguém, estou ferrado. Então eu já falo a linguagem que é para qualquer pessoa saber. Gente, um treinamento de oratória, ele, na verdade, ele pode durar a vida inteira. Eu até hoje, eu me desenvolvo na oratória. Uhum. Eu pego apresentações minhas de 5 anos atrás, eu falo, que porcaria. Não tá uma porcaria, mas eu, olhando, né, em retrospectiva, eu falo, pô, que porcaria, hoje eu estou muito melhor. Eu falo para meus alunos, olha, gente, isso aí não vai acabar nunca. O que eu dou no treinamento, por exemplo, é as bases necessárias para você crescer. Eu tenho aluno que fica comigo mais de 1 ano, por exemplo, lá no meu estúdio. Ele faz as 8 aulas iniciais, né? Fica legal. Ah, professor, eu quero continuar. E continua, e vai evoluindo, vai evoluindo. É assim. Excelente. Vale lembrar que essa sessão de treinamento é exclusiva para quem for aluno aqui da Tutora. Pode ser aluno do curso do Fábio ou assinante. Tá? Então, quem adquirir aqui os cursos vai ter esse acesso a essa aula. A primeira aula vai ser gratuita, né, para vocês conhecerem o trabalho do Fábio de perto e a diferença que faz realmente, não só ter acesso às aulas, mas ter a orientação direta do próprio Fábio. A gente tem a data dessa aula? É uma aula que vai acontecer? São várias? Como é? Não, são várias, porque eu só, não é que eu só consigo, né? Eu falei para o Maurício o seguinte, eu trabalho com turmas de 5 pessoas. No presencial eu trabalho até 12, eu consigo trabalhar. Mas no online, por causa às vezes da câmera, né, um pouco mais devagar a interação, 5 pessoas, já trabalhei com 5 pessoas muito bem. Por quê? Porque eu quero dar atenção. Então é como se nós 3 estamos aqui, vocês são meus alunos. Ai, Maurício, fala isso, vai, deixa eu ouvir você. Legal, gostei. Agora, Maurício, quero ouvir você, faz isso. Não, Maurício, dá uma consertada aqui, entendeu? É um treinamento mesmo, gente, é personalizado. Tá? Por isso que turmas de 5. Massa. Então, quem já é aluno e está acompanhando a gente pode fazer esse treinamento, né? Não precisa comprar o curso de novo. O que tem de fazer, Maurício? Mandar uma mensagem? Manda uma mensagem para a gente, pode ser qualquer canal, no Instagram, por exemplo. A gente vai colocar em contato com o Fábio e a gente faz esse agendamento. Então, são 30 vagas, vão ser feitas, né, no máximo que 6 turmas. Para essa aula. Então, vamos agendando e formando essas turmas, tá bom? Vão ser feitas apenas essas 30 para poder conhecer de fato como funciona esse trabalho. E acho que é isso, né? O pessoal já está saindo, já perceberam que estamos finalizando e o Fábio também tem compromisso daqui a 5 minutinhos.
Então, Ixi. agradecer aí a participação, especialmente do Fábio e do Maurício também, né? Show de E bola. agradecer a paciência de vocês por me aguentar mais uma live, que a minha imagem está travando aqui, eu falei com o suporte, por isso que eu estava digitando loucamente aqui, mas não deu para resolver. Puxa Agora no vida. final Então, melhorou. Aí, Não, agora no final ficou show, cara. Aí, vou ficar então mais aqui, mais 1 hora agora. intermitência de internet, mas ainda está travando. Então eu vou descobrir Travou. o que é. A câmera é muito boa, mas a internet hoje não está colaborando. Mas é isso. Então, Fábio, palavras finais aí, Maurício, por favor. Muito obrigado pelo convite, obrigado por participar. Fiquei muito feliz. Quando quiser, só chamar. Faço Obrigado. das palavras do professor as minhas também. Foi uma alegria para mim participar, foi muito legal, muito. Eu nem vi a hora passar e estou muito feliz da gente estar realizando todas essas coisas aí em conjunto. Com certeza, faremos outras conversas e, de repente, convidamos outras pessoas para trocar ideias sobre outros aspectos da oratória e comunicação, linguística. Vamos explorar esse tema que é fantástico. Então, agradecer aí a audiência de vocês e até a próxima, pessoal. Obrigado.